Continuamos a nossa série de meditações na TV CMC, na carta que foi escrito aos Hebreus, que passaram da experiência da velha aliança para a nova aliança por sua confissão e por seu reconhecimento de que Jesus era o Salvador, o Senhor, o autor da salvação e que ele era a expressão exata do ser de Deus, esse Deus que se revelou em primeiro lugar à natureza, aos pais e aos profetas e depois totalmente na pessoa de Jesus Cristo. Era necessário fazer uma distinção fundamental aos judeus que consideravam Moisés com uma primazia maior, com uma dignidade maior do que Jesus. O autor de Hebreus diz: por isso, irmãos, que participam da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele que foi enviado por Deus, ele que é apóstolo trazendo salvação para cada um de nós, e que se constituiu sumo sacerdote, apresentando diante do Pai uma adoração que foi aceita na sua obra na cruz do Calvário por mim e por você, derramando o seu sangue por nossos pecados. Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. O autor de Hebreus explica um pouco mais isso, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é o próprio Deus. Moisés ele era fiel em toda a casa de Deus, mas como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, tinha a primazia e o privilégio na casa, a qual casa somos todos nós. Somos, se guardamos firme até o fim, com ousadia, a exultação da esperança e a nossa convicção de que Ele é o Filho de Deus. Assim, pois, como diz o Espírito, relatando lá o trecho do Salmo 95, assim, pois, não endureçam os vossos corações como no dia da tentação no deserto, quando provocaram o meu coração, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, vendo as minhas obras por 40 anos. Eu me indignei com esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqueles judeus que foram dispersos, aqueles judeus que também viveram de maneira cativa, foram libertos do cativeiro para uma experiência peregrina no deserto e questionavam a presença de Deus, questionavam a fidelidade de Deus nesse processo peregrino que viviam, e o próprio Senhor disse, por causa da incredulidade deles, eles não conseguiam mais servir e adorar. O texto diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça ao ver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ora, se algo que pode nos afastar da presença de Deus e de termos uma experiência profunda com Deus é a incredulidade. A incredulidade impede a nossa adoração, a incredulidade impede a nossa comunhão com Deus, a incredulidade impede a nossa amizade e intimidade com Deus. O autor de Hebreus nos exorta: não deixemos que habite em nós esse coração de incredulidade, porque isso vai nos afastar do Deus vivo. Que a gente possa ouvir essa exortação, que a gente não repita o que aconteceu nos dias de Massá e Meribá no deserto, duvidando de que Deus está conduzindo a nossa vida, a nossa história, que Ele tem cuidado de nós com todo carinho, amor e atenção, como Deus presente que é. Este é o autor da nossa fé, Jesus, que habita em nós. Jesus, o nosso pastor, que cuida de cada um de nós. E que nós creiamos nisso e vivamos por aquilo que nós cremos e confessamos com a boca. Seja assim na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe ricamente os espectadores da TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.